E como se pode superar o apego ao dinheiro? Pergunta uma pessoa. E como superar a preocupação de que falta o dinheiro quando precisarmos? Então, se a sua fé está no dinheiro, e se você acha que é o dinheiro que vai resolver as coisas, então você vai ficar nesta situação de ter medo que o dinheiro acabe, de ficar apegado ao dinheiro, porque você está pondo a fé no dinheiro. Você não tem que pôr a fé no dinheiro, porque há muita gente que vive sem dinheiro e que vive. Tem pessoas que não têm dinheiro, tem pessoas que não lidam com dinheiro e vivem. Então não é o dinheiro a coisa. O dinheiro é um meio, um recurso, o dinheiro é um instrumento, mas não é nele que se tem que pôr a fé. Porque esse instrumento que é o dinheiro, esta energia materializada que circula, isso aí não circula por força própria. Então você não tem que ter fé no dinheiro. Isto circula conduzido por forças superiores. Há forças superiores às forças materiais que controlam o dinheiro. O dinheiro como força material concretizada, isto é conduzido também por forças superiores. Então a fé não é colocada nisto, porque isto vai para onde as forças superiores conduzirem. E se isso está desorganizado, se isso está mal distribuído, isto tudo são provas, e isto são aprendizagens que a humanidade está fazendo através disso. E depois nós estamos num planeta kármico, esta humanidade está sob a lei do karma material, então aí a distribuição do dinheiro também está controlada pela lei do karma. Então o dinheiro que cada um dispõe está controlado pela lei do karma do indivíduo. Então o dinheiro é controlado. A fé não é para ser posta no dinheiro. A fé é para ser posta na consciência única e naquelas forças gerais, naquelas forças superiores que controlam toda a circulação da energia aqui. Então esta pessoa que pergunta como é que ela pode superar o apego ao dinheiro, ela tem que se unir, ela tem que se abrir, ela teria que ser devota a Deus, ao único, ao seu eu superior, às energias superiores, ela teria que levantar a sua consciência, a sua devoção, o seu interesse, colocar isso num plano mais elevado, num plano superior, e depois ela vai ver que o dinheiro fica incluído naquelas coisas que devem circular mais ou menos na vida dela. E por que nos sentimos atraídos a um certo tipo de pessoa e não a outro? Bem, cada um de nós canaliza energia de um raio ou de um sub-raio. E quando nós canalizamos o mesmo tipo de energia cósmica que o outro, aí há mais afinidade, por causa da energia que cada um canaliza. Então, se alguém canaliza um certo tipo de energia cósmica e o outro o mesmo tipo, aí há uma afinidade de raios, há uma afinidade de energias. E se nós ficamos considerando o outro uma pessoa, mesmo com os mesmos raios, nós não vamos nos entender. Porque raios que fluem pela pessoa é uma energia. As pessoas já são outro complexo energético, onde entram vários raios. Então nós temos um raio na mônada, que é a nossa energia básica. E o raio que nós temos na mônada, o raio que temos no espírito, é bem determinante no conjunto do nosso ser. Mas aí você está em contato com este raio puro, que pode ser semelhante ao teu, em um nível profundo, no nível de espírito. Agora, se você começa a descer de nível para fazer contato com as pessoas, você vai chegar a uma certa altura em um emaranhado de raios. Porque tem um raio no espírito, tem um raio na alma, tem um raio na personalidade, tem um raio nos corpos, tem raios diferentes em vários órgãos do corpo, tem raio de todos os tipos. E mais aqueles que estão no ambiente, e mais aqueles que se cruzam com os do indivíduo através de ligações que ele tem
com outros seres, com atividades. As atividades também estão subordinadas aos raios. Enfim, isto é uma rede de raios. E se você não tem uma concentração específica dentro de você, se você não tem uma concentração na alma, ou se você não tem uma concentração no espírito, aonde há um raio bem definido e que tem muita força, porque está no nível de alma, está no nível de espírito. Então este raio tem um campo de ação muito maior, muito mais forte do que, por exemplo, o raio que você pode ter no fígado ou nos rins. Não tem comparação a força, a influência do raio que você tem na sua alma do raio que você tem no seu fígado. Não tem comparação. A participação desse raio na vida do teu ser, no seu equilíbrio geral. Então aí é uma questão de onde você está polarizado. E onde você estiver polarizado, aí estará a síntese da sua energia e aí estarão as características do seu comportamento, do seu desenvolvimento e da sua relação com os outros seres. Então, você pode ser atraído por um indivíduo se você tem o mesmo tipo de energia dele. Isto é uma atração natural. E isto, em muitas circunstâncias, é bom que haja e bom que se descubra, porque aí esta afinidade já permite uma maior força, uma maior facilidade, uma maior união no serviço, ao desincumbir as tarefas, na parte criativa, construtiva da vida. Ou você pode ter também uma afinidade com outra pessoa quando você teve uma experiência positiva com a pessoa numa vida anterior. Então, se você teve uma experiência muito positiva, se vocês já se ajudaram muito mutuamente, se vocês foram muito positivos uns com os outros numa vida anterior, numa vida sucessiva, quando há este reencontro, isto emerge. Então já existe ali um terreno preparado para uma harmonia, para uma maior união. E aqui já isto às vezes pode transcender a presença dos raios. Porque o raio aí pode ser diferente, mas a experiência anterior que foi marcante pode estar aí atuando tanto ou mais em certos momentos do que a influência dos raios. E a gente não devia estar esperando ser atraído ou não para estar em harmonia com as pessoas. Estamos todos como humanidade sob o quarto raio, que é o raio da harmonia, independentemente dos nossos raios pessoais, individuais, nós todos estamos no quarto raio, como humanidade. Então fazer harmonia dentro da humanidade devia ser uma coisa muito natural. Se esse quarto raio for bem compreendido, se nós soubermos atraí-lo, assimilá-lo e se soubermos empregá-lo. Mas o raio da humanidade é o quarto. Imagina se não fosse, não é? Imagina se fosse outro raio. Que seria? Se esta humanidade fosse de primeiro raio, já teria se destruído da forma como ela é. Então os raios, quarto raio, por exemplo, tem um trabalho muito importante para fazer sobre nós. E nós temos também um trabalho muito importante, muito fundamental com esses raios e com essas energias. Mas quando nós ficamos muito firmes no centro da nossa consciência, estas coisas vão se arrumando. E o principal para nós é essa união, esta união com o próprio centro. Se nós estamos cuidando desta união, todo o resto se tornam coisas acessórias, se tornam coisas secundárias, coisas que só vêm para ajudar. Nós fazemos união ou trabalharmos para esta união geral, para esta união total de todos e de tudo. E aqui estão pedindo que se fale um pouco sobre o número 40, porque esta pessoa está em contato com este número e ela notou que Jesus passou 40 dias no deserto. Qual é o sentido oculto deste número? O número 10 é um número que indica uma certa complementação na matéria. Então, quando se termina, quando se chega no número 10, quando se vai de 1 a 10, como se a gente tivesse terminado um ciclo material. 40
são 4 vezes 10. Então, enquanto o 10 é um ciclo, o 40 é um ciclo completo. É um ciclo de 4 etapas de 10. Então, na evolução da matéria, o 40 simboliza uma conclusão, simboliza uma síntese feita de vários ciclos resolvidos, no caso de 4 grandes ciclos resolvidos. Então, quando Jesus se retirou por 40 dias no deserto, vê-se que ele estava terminando este grande ciclo, este ciclo maior. Nem todos nós estamos já em condições de terminar esse ciclo maior, porque estamos eventualmente desenvolvendo os ciclos menores. Mas a uma certa altura, o 40 é muito expressivo para nós, a uma certa altura ele tem muito a ver conosco. E o 40, este ciclo mais conclusivo na matéria, este é um ciclo no qual nós temos já a capacidade, temos já a possibilidade de estarmos bem sós conosco, bem unidos conosco. Porque é só quando nós conseguimos esta união conosco mesmos é que nós vamos conseguir a união com todos, não é antes não. Quando a gente fica buscando união com todos, nós estamos nos preparando. Mas chega um momento, quando nós estamos mais preparados, que nós vamos precisar efetivar a união conosco. Isto é o 40, é o deserto. Isto é uma etapa no deserto. Porque para você chegar a esta união, você precisa não estar cuidando de outra coisa. Tudo isto é simbólico, né? Nós podemos estar vivendo a nossa vida diária e fazendo isto. Fazendo o retiro que Jesus fez na matéria por 40 dias. Mas esses 40 dias podem ser simbólicos também. E isso pode ser um ciclo de X tempo, para que nós fiquemos neste deserto, isto é, aprendamos a ficar ali conosco mesmos, diante de nós, passando por todas as experiências que isto acarreta, que você, para estar diante de você, ultimando esta união, você deve passar por experiências muito insólitas, deve ir encontrando coisas que você ainda não tinha encontrado. Então, isto precisa um certo retiro, isto precisa uma dedicação, precisa uma disposição e principalmente silêncio, silêncio interior para se cumprir esta época de deserto, para se chegar a esta união mais perfeita consigo. E quando nós fazemos esse trabalho junto com outras pessoas, cada pessoa está fazendo esta síntese em um nível. E cada pessoa está trabalhando um ponto diferente da outra. Por isso é que quando se trabalha em grupo, não é importante todos estarem no mesmo ponto, porque nem podem estar. E todos estarem trabalhando a mesma coisa. Trabalhar em grupo quer dizer que todos estão se trabalhando. Então, se um está trabalhando o 2 no primeiro ciclo e o outro está trabalhando o 8 no terceiro ciclo, eles podem estar no mesmo grupo de trabalho. O importante é que eles estejam se trabalhando. Agora, os níveis são diferentes. O que está sendo trabalhado é diferente. Às vezes isto corresponde a níveis de sutileza, de conhecimento dos próprios corpos. Isto pode corresponder a uma maior ou menor participação da alma, da mônada do indivíduo. E isto são diferenças infinitas. E nós não devemos nos ocupar disto e devemos tratar só da união da parte grupal da tarefa. A pessoa pergunta: com que critério nós somos escolhidos para o serviço da hierarquia? Bem, o serviço que a hierarquia propõe é o desenvolvimento e a realização do plano evolutivo. Então, o serviço evolutivo ou serviço da hierarquia é algo que já desce ao nosso conhecimento decidido, porque ele é a realização de um ciclo de experiências que a hierarquia conhece. Isso diz respeito a uma certa necessidade planetária ou da humanidade que a hierarquia conhece para efeito de cumprir. Então, isto desce. Agora, o nosso livre-arbítrio tem que aprender
a se harmonizar com isto. Porque nós todos temos livre-arbítrio. E com este dom, com esta capacidade, com este livre-arbítrio, nós podemos, diante de cada situação, agir conforme o nosso livre-arbítrio. Enquanto nós não sabemos harmonizar este livre-arbítrio com a verdadeira necessidade e de como agir naquela necessidade, nós não somos úteis e não estamos aptos para o trabalho com a hierarquia. Então, quem usa o livre-arbítrio perfeitamente, mas funciona só na base do próprio livre-arbítrio, ainda não pode ajudar a hierarquia. Para ajudar a hierarquia, precisa que você saiba harmonizar o seu livre-arbítrio, que você saiba juntar essa sua capacidade de resolver, de decidir, de refletir, de escolher, que você saiba juntar isto com a obediência a uma necessidade, com a obediência a um setor do plano evolutivo que você fica conhecendo naquele momento. Então, se nós ficamos conhecendo uma certa parte do plano evolutivo, aqueles que não adaptam o seu livre-arbítrio a isso que foi reconhecido, não estão preparados para cumprir este plano. Não estão preparados para entrar no serviço hierárquico. Então, é muito comum nós encontrarmos servidores que estão ainda aprendendo a equilibrar o seu livre-arbítrio com a necessidade, com aquilo que realmente é para ser feito. Enquanto o indivíduo não tem algo interno que o facilite a fazer esta harmonia, criam-se situações muito difíceis. E até pessoas muito úteis, pessoas muito preciosas mesmo, não servem para esse tipo de trabalho porque elas ainda não aprenderam a moldar o seu livre-arbítrio. Elas não aprenderam ainda a harmonizar o seu livre-arbítrio com aquilo que deve ser. Aquilo que deve ser está relacionado a uma necessidade que nós nem sempre conhecemos. Não é uma necessidade imediata de um ser e de uma situação. É uma necessidade maior que está representada por aquele fato. Então nós temos que ter o nosso livre-arbítrio flexível. Temos que ter um livre-arbítrio inteligente, que saiba reconhecer uma necessidade maior e que saiba se moldar a um tipo de escolha que não é bem aquela que esse livre-arbítrio faria. Se nós não temos esta capacidade, como vamos servir ao plano? Vamos ficar moldando o plano à nossa maneira de ser, à nossa maneira de agir, à nossa maneira de sentir, de pensar, de interpretar. Vamos começar a pegar o plano e ficar moldando a nossa maneira de ser e de fazer. Quando se tem este equilíbrio, então nós começamos a ter indicações internas. E aí, começando a ter indicações internas, muda completamente o quadro. Porque aí, pela indicação interna, que transcende o seu livre-arbítrio, não? Porque você lá dentro, você como luz interior, está muito além do livre-arbítrio. Então aqui, o livre-arbítrio é uma coisa que vocês têm que transcender. Porque a indicação interna pode não ter nada a ver com o seu livre-arbítrio, como não tem. O seu livre-arbítrio é algo localizado no plano mental. No plano mental, racional, pensante e concreto. Aí é que está o livre-arbítrio. A indicação interna vem de mais profundo, vem de além disso. Então, se você não está já habituada a harmonizar o seu livre-arbítrio com a realidade, não tem como você ter indicação interna, porque a indicação interna viria só trazer confusão para a sua mente, para o seu temperamento. Quando há esse equilíbrio, quando o livre-arbítrio se amolda, então a hierarquia reconhece esse ser e ali a hierarquia começa a preparar um líder para a humanidade. Começa a preparar alguém que sirva para guiar os outros. Porque como você vai guiar os outros se você não é moldável? Como você vai cuidar dos outros se você não respeita o outro? Se você não leva em conta o livre-arbítrio do outro? Então você tem que ter este preparo para a hierarquia colocar em você
a energia da liderança. Liderança quer dizer ajudar os outros, não com uma energia de muito conhecimento, da energia do outro e da ajuda, da colaboração para que a energia do outro seja cada vez mais útil. Agora, embora haja esse critério básico para a escolha, mesmo as pessoas, até certo ponto inexperientes, são chamadas, são convidadas para o trabalho da hierarquia. Porque aí é como se elas entrassem em uma escola. Então a pessoa, se ela é flexível, se o livre-arbítrio já está educado, ela pode inclusive ter pouca experiência naquela área em que é necessário a sua atuação. Mas aí ela é chamada e a hierarquia ajuda essa experiência a se fazer. A hierarquia dá os meios para esta pessoa amadurecer na sua experiência. Então, até os inexperientes podem servir à hierarquia, desde que haja essa flexibilidade no livre-arbítrio. Não é que nós vamos servir à hierarquia só quando estivermos prontos, preparados. Não, isto não existe. Porque quando a gente pensa que está pronto, vê que não está pronto para outras coisas que a gente nem sabia que existia. Então, mesmo inexperientes, nós podemos servir se a hierarquia nos liga esta energia e vai nos preparando, vai nos amadurecendo. E essa ajuda que nós recebemos é invisível. Muitas vezes essa ajuda é imperceptível, não é que se materialize um membro da hierarquia ou que seja completamente claro que você está sendo ajudado. Isto nem sempre é muito claro, não. Mas o fato de você prosseguir no serviço, o fato de você continuar na linha do serviço, mesmo inexperiente, quer dizer que estão te preparando. Quer dizer que a ajuda da hierarquia foi colocada aí e você está recebendo esta ajuda invisivelmente ou inconscientemente. A única comprovação que você tem é que, inexperiente como você é, você continua aí. A vida não te tira daí. Porque seria simples a vida te tirar daí e por você fazendo outra coisa. Isso é a coisa mais simples para a vida. Mas se a vida te mantém aí, é porque você está sendo preparado. Você está sendo ensinado, você está evoluindo e invisivelmente, porque isto nem sempre é muito claro. Agora, quando se está neste caminho, quando nós nos encontramos nestas situações, é muito importante que a gente não tema e que a gente não resista a ser provado, a ser testado. Então, quando se está neste caminho e nós somos inexperientes, nós somos testados a toda hora, nós somos provados a toda hora. E como estamos trabalhando entre nós, como estamos trabalhando aqui em nível de humanidade única, nós servimos de prova uns para os outros. Então, se nós estamos trabalhando juntos como humanidade, a prova para nós sermos testados tem que vir através de um outro. Então aquele outro é um instrumento de prova para nós. E quando ele tem que ser provado, eventualmente eu vou servir de prova para ele. E nós, não sei se vocês perceberam, estamos o tempo todo servindo de prova. Nós servindo de prova para os outros. Quer dizer, nós vemos muito rapidamente quando os outros estão nos provando. Que nós sentimos, vemos claramente. Mas quando estamos servindo de prova para os outros, nem sempre a gente percebe. Pensa que aquilo é de uma parte só, mas não é. Aquilo é de ambas as partes, aquilo é mútuo. E isso se dá normalmente com todos, na conjuntura e no ritmo da vida. Então nós não temos que temer ser testados. Não temos que temer provas, porque isto é normal, é comum e é muito bom que a gente perceba que está sendo testado, que a gente perceba que está em prova, porque aí compreende logo e não prolonga aquela prova, não prolonga aquele teste.
porque já transcende aquela situação e não há mais motivo para aquilo ser prolongado. Para isso tudo é necessário tempo, porque quando você percebe estas coisas, o ritmo não pode se precipitar. Você percebeu, mas aquilo tem um tempo para acontecer. Então, se você já percebeu, você vai observar a chegada da prova, o desenvolvimento da prova, o término da prova, a chegada da outra prova. Você não tem que ter pressa, porque isso tem um tempo para acontecer. Isto tem um tempo. E isto vai exercitando você na paciência. Porque ninguém adquire paciência se não for já muito provado. Então é uma prova atrás da outra, é um teste atrás do outro, é um depois do outro é que traz esta qualidade da paciência. E sem a paciência, nós jamais poderemos chegar, jamais poderemos tocar esta vida eterna, esta eternidade. Jamais nós podemos nos libertar do tempo. Nós estaremos sempre condicionados ao tempo, à pressa, a que vá devagar, a que aconteceu, a que não aconteceu, a que poderia ser de outro jeito. Este inferno no qual a humanidade vive o tempo todo. Então, para você sair disto e para você entrar nesta energia de eternidade, de coisa eterna, de coisa ampla, de coisa infinita, você precisa desenvolver a paciência. A paciência, nas qualidades humanas, corresponde a essa infinitude. Aquilo que é o infinito em nível humano é a paciência. Então nós precisamos da paciência para chegar naquilo. Sem paciência realmente não se chega. E muitos trabalhos, muitos serviços que nós estamos fazendo, ou organizando, ou cumprindo, muitas tarefas, são prejudicadas ou são interrompidas ou terminam por falta de paciência. Numa certa altura, no auge da tarefa, o indivíduo perde a paciência. Aquilo significa interromper a tarefa. Aquilo significa partir a linha que vinha sendo construída de realização. Então precisa estar atento, porque num trabalho, numa tarefa até muito bem sucedida e que vinha vindo muito bem, é bom que a gente se lembre da paciência. Não perder a paciência aí. Com os ritmos, com as provas, com tudo isso que nós estamos vendo. Pois não. Parece que é pior você reagir a uma prova com raiva do que, por exemplo, ficar na apatia. Bem, a apatia é um momento especial, um momento provisório, não que não deve durar. Mas isto não deixa de ser um furto de energia, porque a energia está aí para desenvolver um plano. E se você está apático, você está fugindo com a sua energia. Você está negando a sua energia ao desenvolvimento de um plano. A apatia é como um furto. Num universo, em um cosmos onde está tudo em movimento, tudo em criação, tudo em aperfeiçoamento, se você está apático, você está furtando energia daí. Porque você representa energia. Você é parte disso aí. Se você está apático, você está furtando algo a esse movimento. Você está deixando de ser naquele ritmo, está deixando de ser naquela qualidade. Agora, para nós estarmos sempre atualizados nisso e para estarmos também abastecidos de energia, não? Para podermos manter esse estado de equilíbrio e de harmonia, nós temos que ter uma busca permanente do nosso ser interior, do nosso mundo interior, ou dos mundos sutis, ou dos mundos internos. Se nós ficarmos com a melhor boa vontade, mas só baseados nas coisas externas e no mundo externo, nós não vamos conseguir. Para começar, vamos perder a paciência. Agora, se você está contando com a parte interior dos seres, das coisas, da vida, se você está em contato com esta parte interior, ou se você está buscando este contato, então daí
não só você consegue a força para continuar, para prosseguir, mas você consegue também a reposição, o reabastecimento da sua energia mesmo de trabalho, da sua energia criativa e da sua energia espiritual. E como posso conseguir ter clareza mental sobre a realidade? Porque eu sinto a minha mente muito embaraçada e eu me confundo muito nas decisões espirituais. Até seres desencarnados estarão influindo. Não é bom nós atribuirmos a seres desencarnados ou a outros seres o que acontece conosco neste campo. Então, se nós estamos nos sentindo com pouca clareza mental, se nós estamos nos sentindo um pouco influenciados, não é muito real a gente atribuir isso a um ser. Porque um ser que está te perturbando, ou um ser que está neste papel de ser perturbador, ele está sendo instrumento de uma força involutiva. Então não é o ser, é uma força involutiva que está agindo através dele. Então, para nós termos clareza mental nesses momentos, para começar, nós não teríamos que acusar um ser de ser assim. Nem um ser desencarnado muito menos, porque nesse campo nós não temos certeza de nada. Não sabemos quem é, nem de onde vem, nem o que é. Então, para ter clareza mental, nós não temos que pensar em seres, nem encarnados e nem desencarnados. Você tem que considerar forças que estão agindo naqueles seres. Aí você começa a ter clareza. Aí você começa a ter clareza ao ponto de olhar aquele ser e identificar que força está nele. Que tipo de força está nele. Você olha nos olhos de um ser, você vê que força está agindo nele. Aí você começa a ter clareza mental. Você não confunde as coisas mais. Você não confunde os seres com estas forças que são cegas, ou às vezes de outros seres e que estão fazendo algum trabalho involutivo. Nós precisamos estar sempre alertas, sempre atentos a estas coisas. Precisamos estar atentos porque se nós confundimos os seres com as coisas que acontecem através deles, você acaba criando karma com aqueles seres. E aí vai complicando a sua vida. Quando a coisa podia terminar ali. Você identificou a força, você viu que força é, você desenvolve em você uma força contrária, você se põe num plano superior e aquela força vai ficando controlada ou vai ficando transformada ou sai dali. E você ajudou a libertar aquele ser para que ele seja finalmente como ele é e não manifestando coisas que não são ele. Neste ciclo do planeta, nós ainda não vamos nos livrar desses ataques destas forças. Não é nesses ciclos que as forças involutivas vão deixar de se canalizar, de ser canalizadas através das pessoas. Porque estas forças, no ponto em que elas estão, ainda estão se alimentando da decadência das pessoas. Então, essas forças se alimentam é quando nós decaímos durante o trabalho delas. E nós temos que reconhecer isto e temos que não dar entrada para estas forças ou não darmos guarida para estas forças. Porque elas não vêm para fazer um mal direto para nós. Essas forças precisam de alimento. E esse alimento elas tiram desta ação através de nós, a maneira delas. Iludidas de que com isto elas estão evoluindo ou elas estão sobrevivendo. Mas isto é um engano delas e um engano nosso, de nos confundirmos com aquilo que está acontecendo em nós, por elas agindo. E nós temos que, com paciência, verificar isto, observar isto, e ver, mas isto não sou eu, isto é outra força que está aqui. Eu não sou isto. E aí você vai buscar dentro de você
os meios opostos para aquilo não te tomar, para aquilo não prevalecer ali. E nós já vimos aqui algumas vezes que pronunciar o nome de uma hierarquia nesses momentos é muito importante, pode ser muito bom. Mas é preciso que a gente tenha claro também que se nós não tivermos o coração puro, quando estas forças estão querendo se introduzir, ou quando essas forças estão atuando, estão nos perturbando, como diz esta pessoa, a estão confundindo nas suas decisões espirituais, então nós podemos sim pronunciar, chamar uma hierarquia. Mas para isso fazer efeito, nós temos que estar com o próprio coração puro. Devemos estar fazendo aquilo liberados de ódio, de ressentimento, de preconceitos, de ressentimentos mesmo pelas pessoas que são condutos daquelas forças. Nós temos que estar bem livres e libertos de tudo isto, estar com o coração aberto para chamarmos uma hierarquia e esta hierarquia poder agir. Então, do início, nós teríamos que nos perguntar: de que lado eu estou? Estou ao lado dessas forças ou estou ao lado da luz? Então, se eu estou ao lado da luz, eu vou atrair a luz, vou chamar, vou invocar, através de um nome de uma hierarquia ou de outra forma. Eu vou atrair a luz. Mas eu preciso ter o meu coração puro com respeito aos outros, que podem ser veículos dessas forças, mas não a força. Então, isso precisa estar muito claro para a gente aprender a viver neste mar de forças, né? As pessoas que são usadas como instrumentos podemos ser nós todos. Não são poucas pessoas, não, e pessoas especiais. Nós todos somos alvo dessas forças. E quanto mais nós estivermos preparados para o serviço do plano, quanto mais intenção nós tivermos de servir ao plano, mais essas forças atacam, mais essas forças se aproximam. Porque, como involutivas, elas têm a função de perturbar o plano. Então, quanto mais você é esclarecida com respeito ao plano, mais sutil essas forças podem se tornar. Começam a te colocar dúvidas, começam a te colocar incertezas, entendeu? Esses tipos de conflito mental. Agora, como fica o karma? Bem, você, se deixa levar para uma força involutiva, você vai criar o karma da ação desta força. Você vai ser instrumento para que estas coisas aconteçam e aí você participa desse karma. Mais alguma coisa? Sim. Muitas vezes se disse que não temos que deixar portas abertas. Essas portas abertas são aquilo que se chama de vícios. A crítica, por exemplo. Crítica mental é uma porta aberta para essas forças. Existem vícios mais concretos, mais densos do que a crítica. A crítica é um vício sutil. Mas existem vícios mais concretos, como o álcool, o fumo, a gula. Tudo isso são vícios bem concretos. E esse que hoje está tão difundido, a droga, não?